Alô, alô, receberam o toque? Ainda bem, é porque hoje vamos para São Roque do Faial. Na última jornada fomos ao Faial. Almoçamos 2 vezes e tudo, vejam só. Primeiro fomos ao centro da freguesia e desfrutamos de um belo borrego na chave, tendo experimentado a entrada de pera abacate com camarão e um maravilhoso pudim de maracujá. O restaurante era fantástico e preenchia-se com um belo jardim e com a simpatia da proprietária Sra. Rita e das suas colaboradoras, a quem muito agradecemos. Fomos em seguida passear e aproveitar os miradores que caracterizavam o Faial, abrindo o apetite para o show gastronómico do Ponte Velha, mesmo junto às ruínas desse antigo viaduto. Experimentamos um belo cozido à portuguesa, repleto daquelas coisinhas boas de que todos gostamos, e ainda o célebre filete de espada regional com banana, para fazer sorrir os nossos ilustres comilhões. Houve um brinde final com o Sr. Gabriel e o Sr. Manuel e, claro, um obrigado por tudo. Como vimos uma pista de karting, a adrenalina cresceu em nós e não houve solução senão nos aventurarmos na maior atração desportiva do Faial, o karting. Sob a gestão da Associação de Karting da Madeira, surgiu-nos uma experiência única, onde saboreamos o vento e as altas velocidades, rompendo curvas em jeito de Fórmula 1, ultrapassando uns aos outros numa amigável competição. Valeu cada metro e cada curva. Por último, houve direito a um passeio pela Foz da Ribeira do Faial, observando aquele atol na zona balnear e, claro, como a fome começou a tomar conta dos nossos aventureiros, lá fomos nós jantar ao restaurante Galé para os lados da Penha d'Águia. Mas que peixe incrível! Experimentamos a garopa e o párgamos, deliciosos e fresquíssimos, e podemos confirmar com certeza de que o peixe é a especialidade do Galé. Agradecemos ao proprietário Sr. Vasco e fomos à procura de um sítio onde pernoitar, e assim terminou a nossa etapa anterior. De manhãzinha, acordamos bem cedo e metemos na estrada regional, prontos para desbravar a beleza que a natureza institui no nordeste da nossa ilha. Começamos por subir a estrada regional 113 em direção a São Roque do Faial, completamente imersos num quadro coberto por um manto verde, do céu ao horizonte. No seu topo víamos a silhueta dos picos mais altos da nossa ilha, cujas sombras brincavam entre si. Passámos pela zona do Lombo de Cima, onde a Láurio Silva ganha uma nova dimensão, ainda maior, e se não fosse pela estrada, daí que esta zona permanece praticamente idêntica desde que a Madeira começou a florescer. Começou a descida e com aquela inclinação bastava deixar o carro deslizar. O Scooby-Doo aproveitou para dizer que a estrada ia dar às desertas, para gozar comigo, que na semana passada cometi uma gafe do tamanho do Porto Santo. Ainda por cima fui ele que me induzi em erro e ainda tem a lata de fazer troça. Bem, certo é que num instante avistamos uma ponta em pedra, símbolo das freguesias vizinhas que ali se cruzam, Faial e São Roque do Faial. Construída por João Augusto de Sousa nos anos 40 do século passado, a Ponte da Ribeira da Metade é provavelmente a ponte mais interessante da Ilha da Madeira. É de uma beleza arquitetónica ímpar e acentua a importância de fazer-se pelo menos uma vez na vida este segmento da regional. Mal a vi, não resistia em ir na sua direção a correr e do seu topo enfrentar o horizonte em paralelo com a Ribeira da Metade. Que sentimento excepcional! Assim cruzamos a fronteira e fizemos a nossa entrada com o pé direito na freguesia de São Roque do Faial. Vamos a isso? Siga, JM! A primeira coisa que fizemos ao passar a ponte foi subir pela estrada da Fajã do Cedro Gordo até avistarmos um enorme mirador com um placar ilustrativo da freguesia, bem original, com tela e tudo para tirar fotografia. O mirador era o do Caboclo e que vista nos proporcionava. Desde o seu pequeno jardim com estrelícias até ao topo das montanhas, a paisagem era sublime e o Paulo Lume subia às mesas para captar o melhor ângulo para fotografar. Ele agora está com manias de influencer, o artista. Como o placar continha uma seta que apontava para o centro de São Roque do Faial, ficou ali decidido o trajeto a seguir. Era só descer a Rua da Bela Vista, mas o Scooby-Doo, responsável pelo GPS, distraído como sempre, enganou-se e entramos pela estrada do Lombo Grande, ainda por cima sem saída. Não conhecia o Lombo Grande e confesso que nunca tinha ouvido falar. Certo é que a estrada nos propiciou um passeio pelas profundezas da freguesia, atravessando a pureza do verde, vislumbrando novamente a Penha d'Águia, mas de outro ponto de vista. Havia um fontanar de grande interesse, com uma homenagem a um lagar de cidra pintado em azulejo, e posso dizer-vos com segurança de que este lugar permite presenciar uma panorâmica assinalável. Lá começamos o caminho de volta, rumo ao centro da freguesia. Todavia o Fominhas implorava para que almoçássemos antes, quase com os gritos. E a verdade é que eu já tinha fomeca, por isso acedemos todos ao seu pedido. Subimos todos pela estrada da Láurio Silva e rapidamente chegamos ao Ribeiro Frio, com a promessa de em seguida voltar a descer e visitar o centro da freguesia. Bem, o primeiro restaurante que vimos foi o Snack Bar O Faísca. E como já tinha ouvido falar, nem pensamos muito, era mesmo isso. Tudo fora do Tonecha e agora seremos nós a fazer faísca. A primeira coisa que reparamos foi nos passarinhos que sobrevoavam faísca, os famosos tintilhões, e apesar de tentar que algum pousasse na minha mão, não tive essa sorte. Lá entrei liderando a alcateia de lobos esfomeados e fui de imediato acolhido pelo proprietário Sr. Avelino, que amavelmente nos arranjou mesa e abrimos o apetite com a ponchinha de maracujá que estava no topo. Que delícia!
O restaurante possuía 2 esplanadas cobertas e no seu interior uma zona de bar completamente preenchida. Havia ainda uma outra sala completamente cheia. A ponte que havíamos cruzado anteriormente estava em destaque, através de fotografias, assim como outras que adornavam aquele maravilhoso espaço. Para além da acolhedora, era fácil de perceber porque tanta gente ali se encontrava. Antes mesmo de experimentar a comida, é que o faísca emana aquela aura madeirense, combinando a experiência gastronómica com uma personalidade de casa tradicional, com o pormenor rústico que combina na perfeição, estando ela, no comer frio, rodeada de natureza. Primeiro chegou-nos o bolinho do caco. E o roubo da fatia foi imediato por parte do suspeito do costume. E simultaneamente o Sr. Avelino trouxe-nos a sua famosa sopa de tomate, um dos ex-libris do espaço. Sem dúvida, mas que sopa de tomate! Atrevo-me a dizer que é uma das melhores que já comi. E sei que os meus colegas concordam comigo. Sei porque o bolo do caco desapareceu num instante, ou melhor naquela sopa. Cada colherada era melhor do que a anterior. Que tomates abençoados! Mal terminamos as entradas, lá chegaram as pratas da casa, um polvo alagareiro com um aspecto de sonho e o churrasco à faísca, uma mistura de carnes grelhadas, espetáculo. Ora bem, o polvo era saborosíssimo e tenrinho, misturado com aqueles legumes e aquela batatinha cozida, acreditem, era um sonho com tentáculos de algodão. O tempero estava no ponto ideal e não houve perdão e rapidamente acabou o polvo. O churrasco à faísca foi uma bela surpresa, com vários tipos de carne, incluindo a de vaca, porco, frango e porreiro, com um tempero único e saboreamos de forma elevada cada grama daquela carne. Ainda por cima vinha acompanhada de saladinha e batatinha salteada, sendo que a batatinha salteada, meus amigos, destacava sem qualquer dúvida. Cada carne merecia o seu tempo de degustação. E embora quisesse descrever-vos uma experiência como se fôssemos grandes críticos gastronómicos, a verdade é que foi um puro ataque feroz. Rapámos o prato, tão bom que estava. Por último, o Sr. Avelino não nos quis deixar ir embora sem provar as suas sobremesas, coisa que pelos vistos é obrigatório no faísco. Bastava olhar para as outras mesas. Chegaram então a tarte de natas, o folhado de amêndoa, e não sabíamos para que lado é que nos virávamos. O aspecto do folhado era qualquer coisa, com aquela bolinha de gelado e o topping de chocolate, São Roque nos valha. A tarte de nata era inequivocamente especial e qualquer uma era melhor que a outra. O faísca faz faísca, sim senhor. E incendiou a nossa barriguinha de uma forma sem igual. Voltaremos certamente. Para finalizar, claro, um aperto de mão ao Sr. Avelino e um parabéns. Come-se muito bem em São Roque do Faial. Ficou combinado que mais tarde voltaríamos ao Ribeiro Frio, mas primeiro havia que ir conhecer o centro da freguesia de São Roque do Faial. Para isso, desta vez ao passar o Mirador do Caboclo, escolhemos a via correta e seguimos pela estrada Rainha Dona Maria II e observamos toda a panorâmica que nos cercava. Passámos pelo pico do Cedro Gordo, a junta de freguesia e assim num ápice já estávamos no centro daquela freguesia. A placa deu-nos as boas-vindas e o que mais queria era conhecer a igreja de São Roque do Faial. Esta igreja surge-nos cercada de um ilustre quadro montanhoso, tornando-a uma das mais belas da região. Há um contacto divino que ali se sente de forma especial, quer seja crente ou não, talvez pela imponência da mesma. O Scooby-Doo andava sempre com as mãos nos bolsos e nem é costume dele, por isso perguntei o que é que se passava. O que foi? Estás a ver se as calças não te caem? Nada disso, estou a segurar a carteira, respondeu com a voz a tremer e apontou com os olhos para uma casa correspondente do Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa. Lia-se. Opa, está compreendido. Lá agarramos do Tonecha, passamos por baixo de um viaduto e fomos sempre a descer até o Mirador do Lume dos Palheiros, mesmo junto ao cemitério. Mas que visão incrivelmente bela. Finalmente vislumbramos as zonas mais altas da freguesia seguinte, Porto da Cruz, e as enormes serras que a cercam, sendo que o verdadeiro destaque vai para aquela imagem sobre o centro da freguesia de São Roque do Faial, com a igreja a destacar-se com um brilho e uma grandiosidade que nos fez ficar mudos e calados. Ao andar em volta do cemitério foi possível também verificar com proximidade a formosura escultural daquela grande montanha, a Penha d'Águia, uma paisagem avassaladora, mais um. Chegou a hora de cumprir o combinado e começamos a subida de volta ao Ribeiro Frio. Não tardou muito em passarmos o Faísca novamente e desta vez subir mais um pouco. Lá encontramos árvores gigantes, quase infinitas, fazendo-nos lembrar daqueles bosques à americana, estilo Twin Peaks, e dei por mim a entrar numa dimensão lynchiana, respirando o mistério e simultaneamente o encanto daquela atmosfera florestal que falava em silêncio com a profundidade do meu subconsciente. Eventualmente lá paramos o carro e começamos a caminhada dos balcões, uma daquelas veredas bem curtas, cerca de 1,5 km, mas que vale cada passada. Rentinhos à levada fomos conversando e apreciando cada detalhe, e no seu fim fomos brindados com mais um mirador de topo, e embora dele haja imagens em todo o lado, não há maneira de não visitarem. Estar ali a decortar o fogo, e acreditem, é acessível a qualquer um. O Ribeiro Frio é todo ele uma espécie de moldura verdejante, onde os trilhos se entrelaçam e o som da água a correr faz eco pelas serras sem cessar, unindo-se a um concerto do canto das diversas aves que ali habitam. Impressionante. E as trutas? Perguntou-me o Paulo de Lombo.
Homem, sou ali mesmo, já vamos. Subimos a estrada e sem querer cruzamos a ribeira, passando a fronteira e por breves instantes entramos antecipadamente na freguesia do Porto da Cruz, de modo a visitar o posto florestal do Ribeiro Frio. Pois a entrada é por ali. É aqui que existe o posto aquícola, onde se encontram os vivés de trutas arco-íris. Não sei quantas trutas vimos, mas eram muitas, de todos os tamanhos e feitios, nadando de um lado para o outro nos vários tanques. O Fominhas olhava para cada truta e parecia que ia devorá-las com os olhos, e por isso havia chegado a hora de apressar-nos a encontrar o restaurante para prová-las antes que ele mergulhasse. Ao descer foi fácil de encontrar o restaurante ideal para a prova de truta, o inconfundível restaurante Ribeiro Frio. Antes de lá entrar, deparei-me com a imensa esplanada que funcionava numa espécie de praça, onde no fundo havia uma pequena capela. Esta capela, em homenagem à Nossa Senhora de Fátima, foi construída pelo mestre de vala do Ribeiro Frio, José Valente, entre 1950 e 55, conhecida pelos seus azulejos com gravuras e o seu singelo altar. Mais uma pitoresca capela da nossa ilha, digna de visita. Ainda nessa praça encontramos no fundo um pequeno mirador com varandis de vime à moda antiga e observamos esse Ribeiro Frio que corria alegremente pela rocha. Do outro lado uma pequena ponte passava por cima da água e parecia que estávamos numa fábula encantada. Não vai demorar muito para que este seja cenário de filmes hollywoodescos, acredito. Dali já me imaginava dentro daquele restaurante envidraçado a colocar as vistas no Ribeiro e por isso apressei-me a entrar no mesmo antes mesmo que o Fominhas me atirasse ao Ribeiro. Talvez uma das características mais interessantes do restaurante era ser ele todo envidraçado, permitindo que os clientes possam aproveitar a beleza de uma refeição cercados de natureza. O interior é todo ele uma conjugação entre as belas vistas e a tradição madeirense. Os materiais eram em madeira e conferem-lhe a categoria de rústico, subindo ainda mais um degrau, inserindo-se naquele tipo de casas de pasto onde apetece comer com calma, aproveitando cada segundo. O Sr. Diogo e o Sr. Fábio, ambos proprietários do espaço, acolheram-nos e encaminharam-nos para a nossa mesa. Fiquei sem palavras a olhar para a direita, estando lado a lado com o Ribeiro tal como tinha imaginado. Estávamos já deslumbrados. Para abrir as hostes chegou cortado um café que se harmoniza com o vinho madeira, possuindo um travo único e interessante e eu confesso que desconhecia da sua existência. É sempre bom provar algo diferente e regional. E rapidamente chegaram-nos umas entradas de moelas e um bolinho do caco e os molhangas entraram em ação. O molho era de um calibre que a malta não imagina e as moelas eram brutais. Fiquei completamente impressionado. Como já vos havia informado, as trutas eram sinónimo daquele restaurante e por isso começámos ainda em jeito de entrada por experimentar a sopa de truta. Nunca tinha comido, nunca tinha imaginado e a única coisa que tenho a dizer é aprovadíssimo. Gosto muito de sopa de peixe e aquela sem dúvida destacava-se, quer pelo seu tempero, quer pela conjugação com a truta. Enquanto íamos saboreando, os olhares fugiam-nos para a Laura e Silva e a experiência estava a ser fantástica. No instante, um dos colaboradores fez-nos chegar as aguardadas trutas, concebidas de duas formas distintas para que experimentássemos. Uma era grelhada e regada com um molho de ervas e só de aspecto já merecia uma publicação no Instagram do Paulo Lume. E a outra, uma truta fumada, cujo aroma que dela emanava já criava água na boca. Qualquer uma delas estava pronta para ser devorada num ápice. Os acompanhamentos conduziam na perfeição com os pratos, com legumes bem diversos, milhinho frito, batatinha frita, salada e batata cozida. Tudo pronto para fazer clareza com as damas trutas. Primeiro foi a truta grelhada, que foi para a boca do Fominhas e que grande a filha da truta! Que sabor inigualável! Não houve ninguém na mesa que ficasse indiferente. Foi tudo de garfo porque era aquele saboroso peixe. Eu abri, limpei a truta fumada e rapidamente experimentei. Eu adoro o sabor do fumado e adorei o sabor das trutas tratadas desta forma e por isso fui conquistado de imediato. Ainda quisemos experimentar os molhos que acompanhavam a truta, o molho de ervas e o tártaro, ambos ideais para conferir um tempero extra aos pratos. É extremamente saborosos. O Sr. Diogo quis surpreender-nos com as suas sobremesas e por isso vieram duas para que todos pudéssemos provar. A caçata de amêndoa e o brownie de chocolate acompanhado de chantilly e uma bola de gelado. Ora bem, como é que eu vos posso descrever isto? Um pedaço de céu pintado de amêndoa e brownie num ponto quase divino. Pensei mesmo que ia subir ao paraíso e apertar a mão a São Roque. São golosas e pedem sempre mais uma colher e é isso que se quer uma sobremesa. Como última surpresa, com um pastel de nata que ali se vende e, meus amigos, foi a cereja no topo do brownie. Dos melhores pastéis de nata que já comi. Por isso mal me levantei, reuni o Sr. Fábio, o Sr. Diogo e agradeci efusivamente, despedindo-nos e garantindo que é um até já. Para terminar o nosso passeio pela freguesia de São Roque do Faial, fomos começar a digestão, mesmo junto ao restaurante do Ribeiro Frio, pela levada do Forado. Não havia melhor maneira de acabar o programa do que com aquelas pequenas cascatas entre aquele verde extremamente belo, encontrando ainda umas ruínas de um marco histórico do Ribeiro Frio de outrora, a antiga casa de chá. Não sei onde a levada vai dar, mas seja por aqui ou pela estrada regional, o próximo destino é certo. Vamos entrar no concelho de Machico, começando pelo inigualável e único Porto da Cruz. Siga, JTM! Até para a semana!